Caros colegas da CED e da Consulplan. Sou o professor Adilson, de Filosofia, e hoje vou ministrar uma mini aula sobre a metafísica de Aristóteles. Os objetivos da nossa aula serão conhecer o pensamento do filósofo Aristóteles, sobre a sua teoria do conhecimento, compreender os principais conceitos desta teoria e produzir uma análise de questões feitas no quiz modo papel e incentivar os alunos a produzirem um material sobre o assunto no Canva. Para isso, comecemos com algumas provocações. Quantos mundos existem? O mundo se transforma ou tudo permanece sempre o mesmo? Como as coisas nascem e se tornam o que são? O mundo foi criado ou sempre existiu? Temos uma finalidade em nossa vida, uma razão para a nossa existência? O objeto do conhecimento será o problema do conhecimento e os objetos de aprendizagem apresentaram o filósofo Aristóteles, destacando sua importância para o pensamento grego, trabalhar a teoria do conhecimento de Aristóteles, compreender os conceitos-chave de sua metafísica. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C., e morreu em 322 a.C. Ele era filho do médico Nicômaco e ele herdou de seu pai o interesse pelas ciências naturais. Aos 18 anos ele vai ingressar na escola do grande filósofo Platão e com a morte de Platão, 20 anos depois, ele deveria assumir a direção da escola, mas como ele era estrangeiro, ele foi impedido de fazê-lo. Por causa disso, ele vai partir para Assos, na Mícia, na Ásia Menor. Ali ele vai se tornar o professor do grande Alexandre, o Alexandre o Grande, filho de Felipe II, rei da Macedônia, e vai permanecer ali até 340 a.C., quando o Alexandre vai assumir o Império Macedônico. Por volta de 355 a.C., ele vai regressar a Atenas e vai fundar a sua própria escola filosófica, que tem o nome de Liceu. Vai ensinar ali 12 anos e apenas vai abandonar Atenas para escapar de perseguições e possivelmente sua morte. Ele era apaixonado pela biologia. Dedicou estudos à observação da natureza, à classificação dos seres vivos. Desenvolveu também a lógica para servir de ferramenta para o correto raciocínio, para podermos chegar à verdade. E ele discordava de seu mestre. Quantos mundos existem mesmo? Para o Platão existem 2 mundos separados. O mundo que vivemos, que é chamado de mundo sensível, e um outro mundo que chegaríamos apenas com o pensamento, com a razão, que é o mundo das ideias. E o mundo sensível ele tem a multiplicidade das coisas que para o Platão são enganosas, são mentirosas. Já Aristóteles reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos como uma maneira de chegar ao conhecimento verdadeiro. As coisas mudam ou sempre são da mesma forma? Temos 2 filósofos que têm pensamentos contrários. Heráclito diz que tudo muda, tudo se transforma. Parmênides diz que nada muda. Qual dos 2 estão certos? Platão, para resolver isso, criou os 2 mundos. Criou um mundo para o Parmênides, um mundo inteligível, do qual nada muda, tudo é perfeito, e o mundo da transformação, da mudança, que é o mundo do Heráclito. Aristóteles optou por uma solução diferente. Ele não acreditou nisso. Ele disse, tem apenas um mundo, não precisamos de 2. Para Aristóteles, todo ser é composto por 2 princípios que explicam a mudança deste mundo nele mesmo. E esses 2 princípios são o ato e a potência. Ato é aquilo que o ser é agora. Por exemplo, eu, neste momento, em ato, sou o professor Adilson. Daqui a um tempo eu posso ser aposentado. Nesse momento eu uso óculos, daqui a um tempo eu faço uma cirurgia, não preciso mais de óculos. Então, seria alguém que não utiliza o óculos. E eu tenho também as potências. Potência é tudo aquilo que existe dentro do ser. Existe em mim, existe em vocês, em todos os seres, e que ele pode transformar-se com o movimento, e esse movimento é a passagem da potência para o ato. Um exemplo é essas 2 árvores que nós temos. Na árvore de cima
ela está provavelmente no inverno, sem folhas e sem flores. Mas com o tempo, com o movimento, o que já tem dentro dela, a potência dela ter flores, e ela vai se tornar uma bela árvore florida. Vamos treinar um pouquinho uma das atividades que vamos fazer no nosso quiz Modo Papel logo mais. A filosofia de Aristóteles representou uma nova interpretação do problema da mobilidade do ser, em contraposição à tradição filosófica, para explicar a mobilidade do ser. Aristóteles utilizou dois conceitos ontológicos que foram quais deles? Qual? Quem é o primeiro? Ah, sim, exatamente, é o que eu estava falando da árvore agora, exatamente isso mesmo. Que são, então, isso mesmo, o ato e a potência. Ele também vai diferenciar, vai dizer que nós temos que ver nos seres, temos que distinguir em todos eles o que é acidente do que é substância. O acidente é aquilo que não é necessário, não é essencial do ser. Ocorre somente às vezes por uma causalidade. Imagina lá que você tem lá no teu quintalzinho um pé de mexerica, que dá aquelas frutas amarelinhas, gostosas, e você vai correndo lá para colhê-las. Mas em um ano, por causa de condições climáticas, por exemplo, dá uma seca muito grande, as flores não conseguem sair e não temos os frutos, você chega e fica triste. Mas aquilo não vai acontecer sempre. Aconteceu só naquele momento por causa das condições climáticas. No outro ano, ela provavelmente produzirá frutos novamente. A substância é o que ele vai fazer, então, pegando os dois mundos do Platão e vai juntando os dois em um só. Ele vai fundi-los e vai dizer que o inteligível e o sensível são a substância das coisas. É aquilo que é estrutural do ser, o que mais intimamente o ser é. Um exemplo. Para sermos seres humanos, homens, mulheres, o que nós precisamos? Racionalidade. Nós somos seres racionais. Então, é substancial que nós tenhamos isso. Já os atributos acidentais são ser gordo, ser velho, ser belo, ser careca, ter cabelo vermelho, não ter barba. Isso não modifica o que o ser humano é. Então, isso é acidental. Ele vai falar também da matéria e da forma. A matéria é o princípio indeterminado do que o mundo todo é feito. E ele tem nele mesmo todas as possibilidades de transformação. Todo ser possui. Exemplo, este objeto ele é feito de plástico. Este outro objeto também é feito de plástico. Mas então por que eu sei que isso é um copo e isso é um pote? Por causa da forma que ele tem. A forma é comum a todos os indivíduos da mesma espécie, ou seja, todo objeto que for parecido com esse, eu vou dizer que é um copo. Todo objeto que for parecido com esse, eu vou dizer que é um pote. Então, a forma é que faz as coisas serem o que elas são. A matéria é igual. A forma é que faz cada coisa ser aquilo que ela é. A passagem da potência para o ato, ela não se dá ao acaso, ela é causada. E por isso nós temos a causa final, o objetivo, a intenção, a finalidade das coisas. Ou seja, não estamos aqui por acaso. Vocês não estão aqui nesta aula hoje por acaso. Todos nós temos uma finalidade e o Aristóteles acredita nisso, a causa final de todas as coisas. E ele vai dizer que o mundo nunca foi criado. O mundo é um movimento eterno, só que esse movimento teve que ser começado por alguma coisa, por algo que ele chama de ato puro, a causa final de todas as coisas, o primeiro motor imóvel, que é um princípio divino. Mas como
que esse algo que não se move, move as outras coisas. E ele não pode ter sido movido, ele tem que estar imóvel, porque senão ele não seria o princípio da mudança, teria alguma outra coisa antes que fez a mudança. Por isso, como que algo imóvel vai fazer nós nos movermos? Por isso eu trouxe esse querido bolo. Olha aqui, ó, tô vendo o pessoal ali, tô vendo o Alan, tô vendo a Cauane, tô vendo, olha só, tá salivando, eu também tô juntando água na minha boca. O Cauã, tá bom, Cauã, espera um pouquinho, daqui a pouco, depois da aula, nós já partimos um pedacinho de bolo para cada um, ó, já me pediu o bolo. Ele tá parado, gente, mas ele está causando um monte de movimento em nós. Desta forma, o primeiro motor faz tudo se mover. Vamos para a nossa segunda atividade. Vocês vão se dividir em um grupo de 3 pessoas, fazer aprofundamento sobre o filósofo Aristóteles, utilizar o Canva, confeccionar um material criativo, um infográfico, um cartaz ou uma apresentação como essa da teoria ética de Aristóteles que eu fiz. O que vimos nesta aula? Conhecemos o filósofo Aristóteles, constatamos sua divergência com seu mestre Platão, aprendemos sobre os conceitos de ato e potência, matéria e forma, vimos a nova interpretação para a causa das mudanças e uma finalidade em todas as coisas identificada com a causa final de todas as coisas. Essa é a nossa aula. Até a próxima aula.